seja necessário você lavar as redes. Para começar de novo. Para começar maneiro, para começar suave, né? Bom, Pedro está lá limpando a rede. Para Pedro é tarde demais, para Jesus é cedo e está na hora, né? Para Pedro definitivamente era tarde demais, não tinha mais como ele ir pescar ou ganhar algum dinheiro ou pagar as suas dúvidas. Para Pedro é tarde demais, para Jesus ainda é cedo e está na hora. Para Pedro não tinha mais nada a fazer. Jesus tinha certeza que podia fazer muita coisa, né? Então, Pedro era uma boa pessoa, bom profissional. Às vezes a gente até assim, né? A gente é boa pessoa, fulano é uma pessoa tão boa, ele não acredita em Deus, mas é uma pessoa tão boa, faz as escolhas boas, mas os resultados não é aqueles resultados que aquela pessoa está desejando. Mas Deus sabe qual é o resultado que seria maravilhoso. Pedro jamais imaginou que iria acontecer na vida dele, como eu e você, como você que está me escutando, não pode imaginar o que Deus tem para... As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles. Não é para todo mundo, não é para todo mundo. Jesus está disponível. É tão agravante a pessoa dizer isso, porque ele é tão precioso, tão grande, mas Jesus está acessível. Ele morreu para que todas as pessoas tivessem acesso a Deus. E por consequência a ele, né? Isso na nossa mente humana, é para todo mundo, mas as bênçãos não é para todo mundo, tá certo? Aqueles. E como é que eu faço isso? Qual o sacrifício que eu tenho que fazer? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É salvo a alma e é salvo das circunstâncias. Quando não tiver mais a quem apelar, então, esse homem, ele era boa pessoa, ele escolheu o horário certo, escolheu o barco certo, escolheu a rede certa, escolheu o horário certo, a maré certa, mas o seu resultado não foi certo. Jesus podia... Ele não foi pregar lá no Lago Genezaré, ele podia ter terminado de pregar, quem curou, curou, quem sarou, sarou, quem ouviu, ouviu, e voltar para fazer outra coisa que ele... Mas Jesus, lá vem Jesus caminhando em direção a Pedro. Sabe, às vezes Jesus está caminhando na sua direção e a gente ainda fica inquieto. Imagine comigo o olhar de Pedro, lá vem ele, eu não acredito que ele vem falar comigo, eu aqui cansado. Eu aqui com sono, eu às vezes, eu não consigo me conter. Se eu vir alguém em aflição, eu procuro, como eu sou uma pessoa muito bem instruída no meu comportamento. Então, eu tenho um jeito de chegar com as falar com as pessoas. Eu não chego falando, minha mãe ensinou a entrar e a sair. Mas se uma coisa está afligindo uma pessoa... voluntariamente aquilo me incomoda e eu tento de alguma forma, e algumas vezes eu fui rechaçado, assim, eu já recebi tanta palavra hostil, porque, tipo assim, é da sua conta, deixe, o cara nem sabe se o que é que você quer ajudar, mas às vezes a hostilidade é a primeira resposta que o outro lado dá, e eu nunca tomei isso como uma ofensa, é porque o ser humano, às vezes, nem para ser ajudado, ele quer baixar a guarda. Nem para ser ajudado, ele quer ser... Então, Jesus está pregando aqui, olhando para Pedro, aí Pedro está lá, lavando a rede, dá uma olhadinha, Jesus está olhando para mim, dá uma olhadinha, Jesus está olhando para mim, e você está fazendo suas coisas, e quando você dá uma olhadinha, Jesus está olhando para você, você dá uma olhadinha, Jesus parece que parou de falar e está olhando para mim, e você dá uma olhadinha, misericórdia, ele se levantou, está vindo na minha direção. Em vez de você ficar feliz... Em vez de você imaginar assim, agora a minha situação vai mudar, agora as coisas vão dar certo, porque Ele é poderoso.
Todo mundo ali naquela região sabia o que estava acontecendo quando Jesus chegava perto de uma situação. Se tivesse cego, via. Se tivesse aleijado, andava. Se tivesse morto, voltava a viver. Se tivesse louco, voltava à sobriedade. Se tivesse, fosse a situação que fosse, a simples presença de Jesus Cristo já trazia mudanças profundas, vida, restauração, saúde, alegria. E esse Jesus vai se direcionando em direção a Pedro. Imagina a aflição dele, o aborrecimento dele. Eu não acredito. Depois de uma noite ruim, eu vendo os outros até pegaram. Eu não peguei nada. Eu aqui zero de peixe. Lavando a rede, já com ódio, porque tem que lavar as redes. Mas eu aqui sacudindo essa rede pesada de corda. Lá, e achar pouco, lá vem ele pregar. Quer ver que ele vai falar das coisas de Deus para mim. Um profissional que eu não preciso nem dessas coisas, e Deus não está indo só para pregar as coisas de Deus. Deus está indo para mudar a vida dele. Deus está falando com você para mudar a sua vida.